aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do resultado de hoje do mini índice e mini dólar. Eu já vou adiantando que no dólar eu não fiz nada pelo motivo simples de que hoje eu fiquei sem energia aqui em casa a maior parte da tarde, então eu não consegui fazer nada, tanto que eu consegui fazer apenas uma operação no mini índice e que eu não sabia o que tinha acontecido com ela, porque acabou a energia durante a operação. Tava com tranquilidade, sabia que eu tava protegida, mas não fiz mais nada porque voltou já, eu acho que 16 e alguma coisa, aí pra mim hoje já não vale a pena mais me aventurar a fazer nada. Mas vamos lá, falando do dia de hoje. Tínhamos notícia relevante no início da manhã, então era certeza que o mercado ia ficar xoxo, esperando o resultado da notícia. Naturalmente acontece isso, ele fica mais consolidado até o momento da notícia. Eu não opero notícia, eu espero sair o resultado, espero aqueles minutos iniciais da volatilidade maior. É claro que cada tipo de notícia é de uma forma. Tem notícia que não faz preço nenhum, tem notícia que faz preço ali só no momento, tem outras que depois ainda segue tendo uma volatilidade maior. Então depende muito de cada notícia, mas no caso da de hoje era ele esperar aquela volatilidade no primeiro momento para depois fazer as minhas operações. Então o mercado abriu um pequeno gap de alta, já acima das médias. Eu não fiz nada porque eu tinha a consciência de que provavelmente ia ficar consolidado, preferi não me aventurar. No primeiro cruzamento que deu, a distância para o pivô era baixa, eu não entendi que valia o risco entrar, então eu optei por não fazer essa entrada. E nesse momento, para mim ficou claro que eu só ia fazer alguma coisa depois da notícia. Então não fiz nada para quem entrou, tanto na queda pagou, quem entrou na alta ficou num calorzinho aqui, mas teria pago também, não andou muito, mas teria pago. E aí depois já seria ali, na verdade aqui teria sido já no momento da notícia, né? Eu não tinha me atentado, mas já foi, tá vendo? É que ficou tão consolidado que esse movimentico de nada foi praticamente o pregão inteiro, ó, antes da notícia, para fazer essa movimentação. E aí teve ali o momento da notícia, uma volatilidade maior no primeiro momento e depois daquela equalizada. Eu optei por fazer o quê? Eu falei, eu vou esperar um pouco, ver o que vai acontecer. Então, quando foi esse primeiro movimento de queda, tinha acabado de sair o resultado, eu prefiro esperar um pouquinho. Ele fez um movimento de queda, mas ele já fez um movimento natural, não foi um movimento forte, não foi com muito ruído. No meu entendimento, era queda, né, com o resultado da notícia. Então eu esperei uma oportunidade mais clara para mim. Então quando fez essa falha de topo, que pode ser considerado um pullback também, porque ele foi até a média de 21, eu fiz a minha entrada e segurei o trade, fiz parcial e depois eu deixei o trade rolar. Quando a energia aqui em casa acabou, ele estava no meio dessa descida ainda. Então a minha proteção estava lá na casa do chapéu. E qual que era o problema maior? Eu falei, bom, agora eu não sei, eu não lembro se eu cheguei a tirar o trailing stop ou não dessa operação. Por que acontece? A minha estratégia sempre tem trailing stop. Então, automaticamente eu entro com trailing stop. O mercado começou a andar, a operação começou a andar bem, eu tiro, quer dizer, eu cancelo aquela ordem e coloco uma nova ordem sem trailing stop, para tipo ficar protegido. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu falei, eu não lembro se eu cheguei a tirar o trailing stop ou não. Se eu não tirei, provavelmente ele vai me tirar da operação cedo demais. Enfim, e a região que eu moro, quando eu estou em casa, por conta, né, de ter muita mata perto, na minha casa especificamente, né, porque é uma parte mais baixa do condomínio que eu moro, tem muita árvore, então o sinal aqui de 4G pode ser operadora que for, não funciona bem. Então eu dependo de Wi-Fi no celular em casa. E para trabalhar eu também dependo da internet. Fiquei sem energia, é a mesma coisa que perder comunicação, porque meu celular eu tenho que ficar caçando, sair na rua, subir para a rua vizinha para ver se eu pego sinal. Então, quer dizer, tá sem sinal, eu sei que stop eu não vou levar, porque já estava protegida a operação, eu só não sabia o quanto que ela ia andar. E só quando voltar, não, minto, vai, porque mesmo antes de voltar a energia, a minha bateria do celular já tinha ido pro beleléu.
eu peguei o celular do meu marido, baixei o Profit, dei uma subidinha num ponto mais alto, falei, deixa eu olhar para ver o que tá acontecendo, porque agora eu tô curiosa, né? E aí quando eu entrei, aí eu vi que eu já tinha saído da operação, acabou pegando a minha ordem de gain, que eu nunca deixo, né? Na verdade não é que eu nunca deixo, normalmente o meu gain tá sempre padrão por 1.000 pontos. E aí acabou pegando essa ordem de 1.000 pontos. Ah, mas por que 900? 900 pontos é o que eu coloco o ponto líquido, digamos assim. Né? Então faz parcial, faz mais de uma saída, então dá uma movimentada. O que eu quis dizer com 900 pontos é que eu peguei 900 pontos de movimento, não que eu saí com 900 pontos da operação. Deu pontos líquidos, dá bem mais. Mas já tinha pego, então deu tudo certo e ok. Então não chegou a voltar, não tava mesmo no trailing stop. Se ele tivesse voltado tudo antes de pegar, eu teria saído só com a proteção, mas deu certo. Mas para quem fez essa entrada pelo cruzamento, teve aqui 1.000 pontos de queda. Claro, o mercado tá caindo, fazer a entrada na compra é sempre um risco adicional. Ah, poxa, mas o estocástico estava dando condição. Sim, o estocástico estava dando condição. Então a gente sempre vai analisar quais informações a gente tem para ter uma assertividade maior. Tá, no 11R, que a gente considera assim a nossa leitura principal. O 8 é ali mais craque, os maiores, uma coisa mais conservadora, e o 11 é ali o intermediário. Ah, o estocástico estava dando condições para entrar no 11, ok. O macro estava vendedor, então você já tem um risco adicional. Pá, eu tenho aqui a VWAP, não numa distância muito grande, vamos ver que é a distância da VWAP. 300 pontos, tinha os trem tudo lá, então dá para arriscar fazer essa entrada que eu posso pegar alguns pontos, ok. Quem entrou sem parcial foi estopado, porque andou pouco, só 138 pontos. Quem consegue fazer parcial, saiu protegendo a parcial. Era um trade de risco, que é aquilo que eu falo. A gente tem que sempre analisar o contexto. Qual que é a chance aqui, né, de ser um pullback no rank maior? Olha, e eu tô analisando agora, tá? Porque, como eu falei, eu fiquei sem energia, eu não vi muito do que aconteceu no mercado. Ó, então vamos lá. Esse movimento aqui, é o que eu falei, ó. Foi aquele pullbackzinho num rank maior para continuar caindo. Então, ele sempre tem um risco adicional. Você entraria nessa operação pelo 11? Não. Pelo 8 eu entraria. Porque o 8 ia me pagar um gain mínimo. O 11 já era mais arriscado. Deixa eu colocar no 8 aqui. Onde que foi? No 8 provavelmente teria dado stop antes. No 8 teria dado stop. Deixa eu ver se é aqui. Eu nem sei. É nesse ponto mesmo aqui. É que no 11 ele já cruzou indo direto. No 8 ele teria, por exemplo, tá vendo? No 8 ele teria dado stop. Era mais fácil. Tô falando a minha análise. Se eu fosse arriscar fazer uma compra, coisa que dificilmente eu faço, como eu falo para vocês, depois no movimento forte. Normalmente a primeira tentativa falha, então eu sempre evito. Eu prefiro esperar uma confirmação antes de fazer minha entrada. Se eu fosse fazer essa entrada, eu ia fazer no 8, eu não ia fazer no 11. No 11 eu não tive essa confirmação. Então, essa operação que deu 130 pontos, eu não teria feito pelo 11. E se eu fosse entrar pelo 8, eu ia entrar nesse segundo movimento e não no primeiro, porque eu não entro no primeiro movimento. Então, no 11 eu não teria entrado, porque não teve o segundo movimento, e no 8 eu teria entrado aqui, ok. Se eu tivesse entrado aqui, teria tomado stop, porque andou 190 pontos, e se eu tivesse entrado aqui, eu teria feito, andou 300 pontos. Então, eu faria aqui no mínimo 240 pontos, mas vamos chutar ali, se eu me conheço, 200 pontos. Eu teria feito pelo menos 200 pontos nessa operação. Mas eu normalmente não entro nessas operações, já que eu não considero que essa queda foi tão grande ao ponto de eu aceitar esse risco nesse momento. Eu prefiro continuar olhando para as quedas. Eu sempre, qual que é a forma que eu mais opero? Eu vou a favor da tendência e eu tento ficar a favor da tendência. Eu vou sempre esperar um pullback no rank maior para fazer uma nova entrada. Então, entraria nesse movimento do 20R. Ah, não andou muito? Poxa, mas quase 500 pontos de novo. Não é ruim. Então, normalmente, eu prefiro fazer esse tipo de entrada do que ficar
fazendo as entradas no curto e levando stop, porque vai acontecer, gente. Tem muito ruído no 8, não tem jeito. Mas voltando lá pro 11, vamos colocar aqui. Quem entrou aqui sem parcial teria sido estopado. O mais inteligente era fazer operações somente a favor do macro. Como o mercado está em tendência, se você for esperar o estocástico te dar condição, ele não vai dar condição, porque ele não vai chegar lá em cima para te dar uma nova possibilidade de venda, porque o mercado está em tendência. Ele está fazendo movimentos de queda, ele dá uma respiradinha, segue caindo, dá uma respiradinha, segue caindo. Então, se você for se balizar pelo estocástico, nesse caso você não vai ter condições de entrada. Por isso que eu sempre prefiro acompanhar o que está acontecendo no macro. Porque o macro vai me mostrar a direção e eu vou deixar para fazer a minha entrada quando lá tiver confirmado. Quem entrou aqui, mesmo sem parcial, teria feito 200 pontos, 150 pontos. E depois no movimento de alta, novamente um movimento que eu considero arriscado. Ainda mais levando em consideração a distância que tem aqui a VWAP e o horário também, né? Acharia bem arriscado, não faria. Mas quem entrou teria tido ganho nessa operação. Então o índice foi isso, eu fiz essa operação única hoje, não fiz mais nada. No dólar, em dias assim, eu opto por ficar fora do dólar até a notícia, e depois da notícia eu fiquei sem energia, então não tinha como eu ter feito nada. Mas para quem entrou nessa compra e segurou, que eu acho difícil ter segurado por conta do pivô principalmente, teria feito a boa, porque o mercado só foi. A VWAP estava abaixo, média de 200 abaixo, tudo isso te dando uma certa proteção. A partir do momento que ele consegue romper o pivô, aí dá um pouco mais de tranquilidade para entrar. Mas quem tentou aqui conseguiu fazer ali alguns pontinhos pelo menos. Não foi o meu caso, porque eu não fiz mais nada. Inclusive também não fiz nada nas ações hoje, por razões óbvias. Então hoje foram só esse tradezinho no mini índice mesmo, nada além disso. Então é isso. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Não se esqueçam do like, um grande abraço e até o próximo vídeo.